Bom dia, é com grande prazer que estou uma vez mais convosco aqui, desta vez para partilhar algo da palavra de Deus. Eu vou pedir-vos que, se quiserem, podem acompanhar-me na apresentação de PowerPoint que eu vou partilhar convosco. Podem estar a olhar para mim ou podem estar a seguir este complemento que eu fiz para ajudar a estudar um homem de Deus, a vida de um homem de Deus, de que a palavra de Deus nos fala, que é conhecido biblicamente por o Filho da Consolação, mas eu gostaria de tratá-lo também, apesar de não ser o termo bíblico, mas é algo que é bíblico, que era também um construtor de pontes, um conciliador. Eu estou a falar, alguns saberão claramente de quem é que eu estou a falar. Estou a falar de Barnabé. Barnabé era um homem de Deus que nós lemos pela primeira vez na palavra de Deus, e peço que me acompanhem em Atos 4. Lemos sobre ele no versículo 36, mas podemos ler a partir do versículo 32. Atos 4, a partir do versículo 32. Atos 4, 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então Barnabé, cognominado pelos apóstolos, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Alguns que encontram aqui base bíblica. É ridículo isso, mas encontram base bíblica para o comunismo, o que é completamente contraditório ao cristianismo. Então Barnabé, nós lemos que era chamado pelos apóstolos Filho da Consolação. É um nome extraordinário, um nome que certamente todos nós gostaríamos de ser chamados Filhos da Consolação. Mas este é um título que não somos nós próprios que nos damos, nem é dado pelos nossos pais, porque o nome deste homem era José, mas o nome Barnabé foi dado pelos apóstolos, porque ele era de facto alguém que consolava os outros. Consolava os outros, mas não era uma consolação, como é que dizer, vazia, sem conteúdo. Ele consolava os outros, mas com fundamento. Não é uma consolação de tudo vai ficar bem, como foi muito popular durante vários meses, vamos ficar todos bem. Isso não é uma consolação que não tem fundamento. Mas Barnabé e a consolação bíblica é com fundamento. E nós lemos sobre Tíquico, Paulo fala de Tíquico, de que era alguém que também consolava os crentes. Paulo enviou Tíquico a Éfeso e a Colossos e disse que Paulo disse sobre Tíquico que consolará os vossos corações. Paulo também diz aos Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento, porque havia alguns que de facto estavam tristes porque os seus familiares tinham partido e alguns dos crentes não sabiam o que é que seria feito deles. E Paulo diz, depois de falar do arrebatamento, da realidade de que aqueles que morrerem serão ressuscitados primeiro e aqueles que não tiverem morrido serão arrebatados para estarmos para sempre presentes com o Senhor. Ele dizia, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E digo sinceramente, se isto não nos consola, se esta realidade de que haja o que houver, nós iremos estar para sempre com o Senhor um dia, se quer seja depois de morrermos ou sem sequer passarmos pela morte, realmente não percebo o que é que nos possa mais consolar. E a consolação é algo que vem de Deus, porque esta passagem extraordinária de 2 aos Coríntios 1
nos diz que o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação, para que nós depois possamos consolar os outros. E a igreja, de facto, precisa de homens como Barnabé, homens que têm uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo para dar. Mas a consolação não fica apenas por palavras. Porque Barnabé, vendo a necessidade que havia na igreja, claro que os tempos eram diferentes, não vou divulgar, não vou dizer que nós agora devemos vender o que temos para dar aos outros. Isto era um tempo muito específico da chamada igreja primitiva, em que eles tinham tudo em comum. E Barnabé, vendo a necessidade, estando atento às necessidades da igreja, vendeu aquilo que tinha e deu aos outros. Mas ele era genuíno, porque ele fez isto. O que ele fez partiu do seu interior, partiu da sua fé. Houve um casal, Ananias e Safira, que tentaram fazer a mesma coisa, mas não era genuíno. Tinha uma fé fingida. E nós sabemos o fim, que acabaram por morrer, não por causa de roubar a Deus, porque a palavra de Deus diz claramente, vocês conhecem bem esta passagem, certamente, porque este casal quis vender um terreno, ou seja, copiar aquilo que Barnabé tinha feito, mas puseram algum de parte. Não vai isto dar em nada, isto da igreja não dar em nada, convém nós termos um pé de meia para nos desenrascarmos no caso disto correr mal. E acabaram por morrer os dois. Não por causa de roubarem, mas por causa de mentir. Porque Pedro diz que mentiste ao Espírito Santo. Morreram por causa da sua mentira. Ou seja, a fé genuína não se copia, obviamente, não é? Se é genuína, não se copia. E nós temos dois exemplos, também no livro de Atos, de pessoas que, vendo o que os crentes faziam, queriam fazer o mesmo. Mas não partia deles. Não partia de uma transformação interior. Queriam apenas copiar. E a fé genuína de Barnabé não se copia. Tem de ser algo pessoal. E a conversão é algo pessoal. Não é algo que, eu vejo os crentes agir desta maneira, eu vou tentar agir da mesma maneira. Nada disso. E Simão, o mágico, vendo que... Porque ele era mágico antes de ouvir o Evangelho. Ele, lemos isso em Atos 8, no versículo 18, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, quis dar dinheiro para também fazer o mesmo. Ou seja, queria voltar viu que havia um poder maior do que aquele que ele tinha para fazer as suas artes mágicas e quis comprar este dom. E Pedro repreendeu e disse para ele se arrepender. E temos também, esta história não é tão conhecida, dos filhos de Seva, que viam os prodígios que Paulo fazia em Atos 19. Atos 19, lemos assim, Atos 19, 13. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E depois, porque os lenços e aventais se levavam do corpo do enfermo e as enfermidades fugiam. Não é? Os espíritos malignos saíam. E então houve os filhos de Seva que tentaram copiar. Mas aquilo correu mal porque o espírito maligno disse: eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltou-os, o endemoniado saltou em cima deles e feriu-os. Portanto, isto não se copia. A fé de Timóteo, Paulo diz, a tua fé não fingida. E atenção que a fé, ele diz que a fé que habitou na tua avó Loide e na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Mas apesar disso, foi preciso uma decisão pessoal. Isto não se copia, não se passa por herança. É preciso haver uma transformação interior para ter esta fé genuína de Barnabé. Um homem, de facto, que consolava e era um crente genuíno. Ele era também um construtor de pontes. O que é que eu quero dizer com um construtor de pontes? Paulo, quando se converteu a caminho de Damasco, depois nós lemos em Atos 9 que ele teve de fugir de Damasco.
desceu por um cesto. E versículo 26, o que é que faz um crente quando se converte? Quer ir ter com os crentes. Só que a reputação de Paulo precedia-o e perseguia-o. Porque ele tinha andado a maltratar os crentes, a consentir na sua morte, a prendê-los, a matá-los. Então, lemos no versículo 26, Atos 9, 26. E quando Saulo, ele aqui nesta altura ainda se chamava Saulo, chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Mas aqui entrou Barnabé. Ele foi decisivo na recepção que os crentes acabaram por ter em relação a Paulo. Não foi só, Barnabé chegou lá, eu simpatizo com Paulo, ele certamente é sincero. Não, Barnabé sabia. Ou seja, ele acabou por estabelecer uma ponte, e recomendou, mas com conhecimento de causa. Porque nós lemos o quê? Então Barnabé, versículo 27, então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ou seja, Paulo depois disto conseguiu andar ali de uma forma completamente natural. Os crentes acabaram por o aceitar graças a este construtor de pontes, a este conciliador que era Barnabé. Mas atenção que Barnabé só o recomendou porque viu e sabia que tinha havido transformação da parte dele. Não se atravessou, por assim dizer, por Paulo, sem saber de que de facto havia transformação. E a excelente reputação de Barnabé era muito importante. Este homem, de facto, tem uma biografia tremenda. Vemos que foi chamado pelos crentes Filho da Consolação. E nesta passagem de Atos 11, 24, um pouco mais à frente, lemos que ele foi a Antioquia para ir buscar Paulo. Não foi nesta altura que ele foi buscar Paulo, mas foi a Antioquia. E diz assim, Atos 11, 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, graças a este homem ser um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, uma excelente biografia, muitos se uniram ao Senhor. A igreja precisa de facto de homens assim. Homens que são genuínos, são consoladores. E atenção, que a consolação podem pensar, os crentes ficaram consolados por causa do dinheiro. Não seria só por causa do dinheiro. Seria também pelas suas palavras, tinha sempre uma palavra de consolação, e quando era preciso dinheiro. Barnabé também chegava-se à frente e procurava fazer todos os possíveis por suprir as necessidades. E graças ao testemunho, à referência que este homem era, Paulo pôde se aproximar dos crentes e muitos se uniram ao Senhor. E a partir daqui nós vemos uma longa parceria de Paulo e de Barnabé. Em Atos 11, 25, nós não podemos estar a ler as passagens todas, isto dava para estarmos a falar sobre isto muito tempo, mas Paulo vai buscar... Barnabé vai a Antioquia buscar Paulo. Não, vai a Tarso e leva-o para Antioquia. E então, a seguir, ouvem dizer que há dificuldades financeiras nos crentes de Jerusalém e Paulo e Barnabé levam uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém. Uma vez mais, Barnabé a consolar aqueles que estavam em dificuldades, levando-lhes uma oferta de dinheiro, que era aquilo que eles precisavam. E o Consolador, aquele que é Consolador, Filho da Consolação, está atento às necessidades. Se precisa de uma palavra amiga, ele tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Se a necessidade é dinheiro, ele procura suprir essa necessidade. E depois, no final de Atos 12, eles voltam para Antioquia e agora levam uma personagem que é muito importante,
de quem eu já vos falei, noutra altura, já há cerca de meio ano, falei-vos de João Marcos. Ainda na sexta-feira também falei aos irmãos da Quinta de Conde, falei sobre este jovem João Marcos, que vai ser importante mais à frente. Eles levam João Marcos, que depois começa a acompanhá-los. Em Atos 13, Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo, lemos disso em Atos 13:2, são separados para a obra que os tem chamado e vão na assim chamada primeira viagem missionária. E vão visitar várias terras na zona de Chipre e da Turquia, da atual Turquia. E, não sendo separado para aquela obra pelo Espírito Santo, são acompanhados por João Marcos. Lemos disso no versículo 5. Tinham também a João Marcos como cooperador. Mas este cooperador acaba por os deixar mal e abandona-os. Apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Provavelmente não estaria preparado, não teria maturidade, queria muito acompanhar o tio. O tio era de facto uma referência, era um homem extraordinário, com quem dava gosto caminhar, só que chegou a uma dada altura e aquele achou que aquilo não era para ele. E nós vemos que Atos 13 e 14, Paulo e Barnabé passam por grandes dificuldades. Paulo acaba por ser apedrejado, sofrem muito, mas pregam o Evangelho em várias terras, em Icónio, Listra, Derbe, Antioquia, e voltam para casa. Barnabé aparece também numa outra passagem, em Atos 9, 5 e 6. Eu vou ler essa passagem. Fala-nos da cooperação de Paulo e de Barnabé. Barnabé abdicou de muita coisa pela obra de Deus. Muita coisa mesmo. Já vimos que, tendo uma herdade, vendeu-a e deu à igreja. E depois, em 1 Coríntios 9, Paulo estava a falar acerca dos direitos, coisas às quais ele tinha direito, e que ele abdicava. Ele dizia assim, 1 Coríntios 9:5. Não temos nós direito de levar connosco uma mulher e irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Vemos aqui que Barnabé, tal como Paulo, enquanto podiam trabalhar, continuaram a trabalhar. Paulo fazia tendas. Barnabé, não sei ao certo o seu ofício, mas ele trabalhava. Enquanto pregava o Evangelho, trabalhava. Ou seja, não queria ser pesado a ninguém. E pelo contexto, dá a entender também que terá abdicado de casar, tal como Paulo fez. Porque ele cita aqui, no versículo 5 e 6, que são dois versículos que estão a falar do mesmo assunto, dá a ideia de que Barnabé também terá abdicado de viver a sua vida familiar, como todos nós, como muitos de nós vivem, abdicou de muita coisa pela obra de Deus. Ter que Barnabé terá abdicado de casar, de fazer uma vida como muitos gostariam de fazer por causa do Evangelho, tal como Paulo. E sinceramente, naquela altura, quem queria servir a Deus como Paulo, como Barnabé, como Tíquico, como Epafrodito, provavelmente não casaram, porque Epafrodito, como já vos falei também, ele não fez caso da vida para suprir a necessidade dos crentes. E alguém que tenha família, provavelmente não agiria daquela forma aparentemente irresponsável como Epafrodito agiu. Que não foi irresponsável, foi consciente das necessidades da obra de Deus. Então Barnabé também terá sido outro que, por amor à obra, abdicou de muita coisa. E vemos agora aqui uma faceta um pouco diferente de Barnabé. Barnabé era aquela pessoa que toda a gente tinha por um conciliador, um irmão amável, que está sempre disposto a sofrer até o agravo para poder conciliar, para que possa tudo ficar bem. Mas vemos em Atos 15, já depois desta primeira viagem missionária, que havia alguns que estavam a querer deturpar o Evangelho, a querer atacar o Evangelho, a dizer que
diziam, Atos 15:1, se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, estavam a dizer que a obra de Cristo não era suficiente. Era preciso também a circuncisão. E podemos pensar, o Barnabé diria assim, também é uma pequena divergência doutrinária. Vamos tentar estabelecer aqui algum consenso. Não, Barnabé não agiu dessa maneira. Lemos aqui, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Mesmo uma pessoa amável, dócil, consoladora como Barnabé, quando era preciso lutar pela verdade do Evangelho, ele estava ali também. E era firme. E nós vemos que eles vão ao Concílio de Jerusalém, nós lemos o chamado Concílio de Jerusalém, e lutam lado a lado, Paulo e Barnabé lutam lado a lado pela verdade do Evangelho. Paulo diz em Gálatas 2 que para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não cedemos nem uma hora com sujeição. Lemos isso em Gálatas 2:5. Barnabé e Paulo ali lado a lado. Barnabé foi de facto um companheiro de Paulo por excelência. Foi mesmo um homem firme. Só que a dada altura pode acontecer com qualquer um, até com Barnabé. Nesta passagem que vamos ver agora em Gálatas 2, a dada altura Paulo diz até Barnabé. Porque mesmo os homens de Deus, mesmo aqueles homens que são referências, podem falhar. E aconteceu isso. Em Gálatas 2, versículos 11 a 13, eu vou ler. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou de deixar levar pela dissimulação. Eu vou tentar explicar aqui, em poucos minutos, o que é que aconteceu aqui. No tal Concílio de Jerusalém, tinha ficado bem claro que não havia diferença entre judeus e gentios. Eram todos parte do mesmo corpo e não havia nada que faltasse aos gentios para estarem em pé de igualdade com os judeus. E Pedro foi a Antioquia e estava a comer com os gentios. Mas a dada altura chegam alguns de Jerusalém, da parte de Tiago, e Pedro deixa de comer com os gentios, afasta-se deles. Ou seja, o que é que os gentios terão pensado? Se calhar nós não estamos completos aos olhos de Deus. Pedro está a deixar de comer connosco. É porque se calhar algo se passa. E foi por isso que Paulo teve de lhe o repreender. Não foi só por causa de comida que passa a expressão, saltou a tampa ao apóstolo Paulo. Não. Era porque, com aquela atitude, Pedro estava a colocar dúvidas aos gentios de que estavam completos em Cristo, sem a necessidade de guardar a lei, guardar a circuncisão, entre outras coisas. E Paulo diz que até Barnabé. Nós notamos aqui uma certa tristeza de Paulo ao dizer isto, até Barnabé. Eu esperava de Barnabé algo melhor. E nós vemos aqui como um mau exemplo de um crente de referência, que foi o caso de Pedro, pode levar outros crentes, também referências, como Barnabé, a cair e a levar outros atrás. Portanto, temos de ter muito cuidado. Porque pessoas como Barnabé são, de facto, referências, são irmãos amados, irmãos estimados e que também podem ter os seus momentos maus. Nós temos que ter claramente, como ouvimos até recentemente, olhando para Cristo. É olhar para Cristo. E claro que podemos ter as nossas referências. Pessoas, irmãos que nós estimamos, mas temos de ter consciência que eles também podem falhar, podem cair. E se tivermos os olhos neles, podemos ir atrás. Mas acontece algo bastante triste, aparentemente, que foi a separação entre Paulo e Barnabé. Porque Paulo quis ir visitar novamente aquelas igrejas que tinham visitado no início, na assim chamada primeira viagem missionária, e Barnabé acha boa ideia e quer levar João Marcos. Mas João Marcos, como se recordarão, deixou-os mal. Ainda antes que chegassem os perigos pelos quais aquela dupla passou, João Marcos apartou-se deles. E Paulo não recusa-se a levá-lo. Não achava razoável
levar com eles aquilo que, desde a Panfília, foi o lugar onde ele os abandonou, se tinha apartado deles. E houve uma discussão tal entre eles, contenda tal houve entre eles, ou seja, contenda é a mesma palavra que aparece no início do capítulo, quando fala da discussão que Paulo e Barnabé tiveram com aqueles que estavam a corromper o Evangelho, a palavra é a mesma. Contenda tal houve entre eles que se apartaram. E possivelmente nunca mais voltaram a cooperar diretamente um com o outro. Quem é que teria razão? Aqui não é muito importante quem é que teria razão. Porque acabou por haver proveito para o Evangelho. Mas creio que Paulo teria um pouco mais de razão e já vamos ver porquê. Paulo disse que não era razoável levá-lo, porque ele era irresponsável. Paulo provavelmente não sabia de mudanças da parte de Marcos que o pudessem recomendar a ir com eles. Mas Barnabé era o filho da consolação, o tal construtor de pontes. Ele desejava a cooperação de Marcos, que até era seu sobrinho. Talvez os laços familiares também puxassem aqui um bocadinho. Não sabemos. E possivelmente já haveria nele algumas características que o tornariam útil para o ministério. Como nós acabamos por ver mais tarde, Paulo acaba por dizer mais tarde que traz-me Marcos porque me é muito útil para o ministério. E é possível, sobre um assunto que não é essencial, dois homens de Deus discordarem. Assim, não é possível discordar em relação a assuntos essenciais. Se alguns dissessem, vimos no início de Atos 15, circuncisão é preciso ou não para ser salvo? Uns diziam que sim, outros diziam que não. Aí não é possível dois homens de Deus discordarem. Barnabé e João Marcos vão para Chipre. Paulo pega em Silas e vai com a aprovação dos irmãos. Recomendado pelos irmãos. Barnabé não. Por isso eu inclino-me a pensar que Paulo estaria um pouco mais certo na sua atitude. Mas pode haver proveito para o Evangelho porque Barnabé pegou em Marcos e foi para Chipre pregar o Evangelho. Disso eu tenho a certeza e já vamos ver porquê. E desta forma houve maior proveito para o Evangelho porque Paulo e Silas foram para um sítio, Barnabé e Marcos foram para outro, certamente pregar o Evangelho. E era importante Marcos levar esta nega de Paulo, mas também Marcos precisava do encorajamento do tio, deste filho da consolação. Além disso, se Paulo tivesse levado João Marcos, não teríamos, da forma que tivemos, Timóteo. Logo a seguir, Paulo encontra Timóteo. Mas reparem no seguinte, imaginem-se na situação de Barnabé. Eu andei anos e anos com Paulo. Passámos por dificuldades tremendas. E chega agora, eu proponho... Andei com ele até naquele concílio de Jerusalém, lutei lado a lado com ele pela verdade do Evangelho. E agora, proponho levar João Marcos e ele trata-me desta maneira. Como é que se sentiriam? Como é que ficariam? Barnabé foi capaz de engolir o seu orgulho e estabelecer uma ponte entre Paulo e Marcos. Porque se nós não tivéssemos as epístolas de Paulo, pensaríamos que Barnabé e João Marcos acabaram, não fizeram mais nada. Mas lemos que Paulo e Marcos voltaram a cooperar. Isto só poderá ter sido possível se Barnabé tiver falado positivamente a Marcos sobre Paulo. Se ele tiver ajudado a construir uma ponte entre Paulo e João Marcos. Eu posso imaginar, não creio que esteja a inventar, Barnabé a tentar contactar Paulo, a dizer, Marcos mudou, dá-lhe uma segunda oportunidade. Ele reconhece que agiu mal para connosco, nos deixou mal numa altura em que nós precisávamos dele. E Paulo acaba por tê-lo como cooperador. Só desta forma é que João Marcos poderia ter voltado a cooperar com Paulo. Havendo reconhecimento do erro e havendo um coração
disposto a ultrapassar aquilo que tinha acontecido. Barnabé certamente estaria ferido por aquilo que tinha acontecido entre ele e Paulo. E Paulo também foi capaz de recebê-lo de volta e recomendá-lo. Nós lemos isso em Colossenses 4, que Paulo tem o cuidado de dizer: João Marcos, acerca do qual já vos dei instruções, se ele for ter convosco, recebei. E Barnabé foi para Chipre. Imaginem-se, vão para Chipre com Marcos, que está magoado com o que se passou. Vocês também estão magoados com o que se passou. E posso imaginar-me eu a ir na viagem toda a falar mal de Paulo. Mas não é assim. Um filho da consolação não age dessa maneira. E temos muito a aprender tenho eu muito a aprender com este Barnabé. Então, para terminar, algumas lições sobre a vida deste Barnabé. É de facto um homem extraordinário com o qual nós temos muito a aprender. Devemos ser crentes que consolam, mas que sabem a razão pela qual podem consolar. Não é só o vai ficar tudo bem, não é como aquela canção que diz Don't worry, be happy. Não te preocupes, ser feliz, sem ter razões para isso. Devemos saber a razão pela qual podemos consolar. E aquela verdade do arrebatamento deve consolar qualquer pessoa no momento mais difícil pelo qual possam passar. Cuidado com a fé fingida. Pode enganar alguns, mas não engana a Deus. Barnabé tinha uma fé genuína. Vendeu aquele terreno e deu aos apóstolos, mas foi de uma forma genuína. Não foi como Ananias e Safira, que tentaram copiar os frutos do Espírito. Homens de Deus com boa reputação são capazes de estabelecer pontos. No caso, entre a igreja em Jerusalém, que temia Paulo, e Paulo, que queria chegar-se a eles, só que eles estavam desconfiados. Mas também vemos que ele falhou, e as falhas dos homens de Deus podem arrastar outros. Portanto, isto é um alerta para nós, porque nós podemos ter alguns irmãos nossos como referências e quando eles falham, se os nossos olhos estiverem neles, podemos ir atrás e também nós que quando falhamos podemos levar alguns atrás. Foi o caso de Pedro e de Barnabé, que primeiro Pedro, pela sua dissimulação, acabou por levar outros atrás, incluindo Barnabé, incluindo alguém que não era suposto ter acontecido. Era a pessoa que menos se esperava que caísse. É possível homens de Deus discordarem sobre assuntos não essenciais, como não foi o caso, mas aqui é muito importante esta. Mesmo depois de alguma falha, porque houve de facto ali algo que não correu bem entre Paulo e Barnabé, mesmo depois, não pensemos que está tudo acabado. Acabou. Barnabé está... É inviável qualquer cooperação, qualquer utilidade no ministério. E se nós não tivéssemos, como eu disse há pouco, se a história de Barnabé e de João Marcos acabasse em Atos 15:39, de facto teria sido terrível. Nós pensaríamos que fiasco, que fracasso. Aquele homem de Deus, por causa do sobrinho, hipotecou toda a sua utilidade na obra de Deus. Mas não foi o caso, porque ele foi para Chipre, não foi para as praias daquele clima mediterrâneo de Chipre, não foi para a sua vida, porque Barnabé até era natural de Chipre, podemos pensar, olha, foi para a casa dele, foi viver para lá. Não, eles foram pregar o Evangelho. E como teve a atitude correta depois disso? E procurou aproximar João Marcos de Paulo e Paulo de João Marcos, pôde haver proveito para o Evangelho. João Marcos tornou-se alguém muito útil. Paulo diz a Timóteo, quando vieres traz Marcos porque me é muito útil para o ministério. Isto só é possível quando um homem de Deus age da maneira que Barnabé agiu. Um crente espiritual, mesmo ferido, pode e deve agir. Mas isto não é fácil. Estou a falar disto. Isto é mesmo de um filho da consolação. Mesmo ferido, pode agir em favor daquilo que o feriu.
E Barnabé também foi importantíssimo na recuperação de João Marcos, porque irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos na recuperação daqueles que caíram. São estas as lições algumas das lições que podemos tirar sobre este homem de Deus. A igreja, como eu disse há pouco, a igreja precisa de mais Barnabés, pessoas que consolam, pessoas que, mesmo que se sintam feridas, mesmo que se sintam maltratadas, sejam capazes de criar pontos, não de criar divisão. Eu enquanto preparava isto, lembrava-me também, e vou terminar com estes dois exemplos, de dois homens de que o livro dos Juízes nos fala, de Gideão e de Jefté. Em duas situações muito parecidas, alguns conhecerão melhor esta história, Gideão, um dos juízes de Israel, e Jefté tiveram atitudes completamente diferentes. Gideão foi para a luta e depois houve alguns que disseram: então não nos chamaste para a luta, nós estamos muito chateados contigo. Gideão conseguiu apaziguar. Uma situação, apaziguar, ou seja, e ficou tudo sanado, ficou tudo resolvido ali. Jefté meteu Israel numa guerra civil, em que andaram a matar-se uns aos outros. E isto faz toda a diferença. Maturidade, espiritualidade, faz a diferença nas atitudes e nos resultados que daí possam vir. Muito obrigado uma vez mais pela oportunidade que me deram de estudar a Palavra de Deus e de expô-la. E isto que acabamos de falar, a pessoa que mais precisava de ouvir era eu. E se puder ter havido proveito para algum de vocês, que o Senhor seja glorificado.